Jeremias capítulo 7. O Senhor mandou essa mensagem a Jeremias: Vá até a porta do templo e proclame essa mensagem ao povo. Povo de Judá, ouça essa mensagem do Senhor. Escutem todos vocês que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: apesar de todos os seus pecados, se vocês abandonarem seus maus caminhos, eu deixarei que vocês vivam em sua própria terra. Não se deixem levar pelas mentiras de quem diz: o templo é do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Vocês só poderão continuar vivendo aqui se deixarem de lado os seus maus pensamentos e suas maldades, se procurarem ser justos uns com os outros, se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se não derramarem sangue inocente neste lugar e se deixarem de adorar falsos deuses como fazem hoje para sua própria desgraça. Então permitirei que vocês continuem vivendo nessa terra, a terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Mas ouçam, vocês estão confiando em mentiras, em palavras enganosas e sem valor. Afinal de contas, vocês pensam que podem roubar, matar, mentir, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês nem conheceram. E depois aparecer diante de mim nesse templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros, para depois seguirem nas suas práticas repugnantes? Vocês pensam que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu vejo muito bem tudo o que está acontecendo, diz o Senhor. Vão até Siló, a primeira cidade onde o povo de Israel me adorou. Vejam o que eu fiz com ela, por causa da grande maldade do meu povo Israel. E agora farei o mesmo aqui, por causa dos terríveis pecados que vocês cometem. E não foi por falta de aviso, porque todos os dias, desde o nascer do sol, eu falei e avisei, mas vocês não quiseram me escutar. Chamei muitas vezes, mas vocês não me responderam. Eu vou destruir esse templo, que é conhecido como o templo do Senhor, no qual vocês confiam, o lugar da adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei todos vocês da minha presença como escravos, exatamente como fiz com seus patriotas, o povo de Efraim. Por isso, Jeremias, não faça orações a favor deste povo. Não chore por causa dele, não faça súplicas ou pedidos de ajuda, porque eu não ouvirei uma palavra sequer. Será que você não enxerga o que esse povo anda fazendo nas cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém? Veja as crianças apanhando lenha, os pais acendendo o fogo e as mulheres amassando a farinha para fazer bolos. Depois oferecem esses bolos à rainha do céu. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão ofendendo? Pergunta o Senhor. Não estão prejudicando a si mesmos, procurando a sua própria desgraça? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: vou derramar sobre este lugar a minha ira e o meu furor sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre toda a plantação. Tudo será destruído com fogo que não se apaga. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: chega de ofertas queimadas e sacrifícios, eles nada valem para mim. Aproveitem toda essa carne como alimento. Quando tirei os seus pais do Egito, não eram sacrifícios e ofertas queimadas que eu desejava deles. A minha ordem foi a seguinte: obedeçam a mim e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhe mostrar, para que tudo corra bem. Mas eles nem quiseram saber disso, preferiram fazer a sua própria vontade, continuar com seus maus costumes e agir baseado em seu coração pecador e rebelde. Andaram para trás, em vez de andar para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Eu venho enviando os meus servos profetas dia após dia, mas nem eles nem vocês quiseram ouvir as minhas palavras ou obedecer a minha lei, e vocês foram mais teimosos e desobedientes que seus pais. Quando você, Jeremias, anunciar ao povo de Judá tudo o que eu vou fazer com eles, não espere que dê atenção às suas palavras. Quando você anunciar em alta voz o que vai acontecer, saiba desde já que ninguém vai se importar. Diga a eles: vocês são um povo que se recusa a obedecer ao Senhor, o seu Deus, e que não aceita a sua correção. Mesmo sendo castigado, não aprende a verdade e se afunda cada vez mais na mentira. Ah, Jerusalém, corte seus lindos cabelos,
Raspe a cabeça envergonhada, chore sua desgraça no alto dos montes estéreis, porque o Senhor já rejeitou e abandonou essa geração que provocou a sua ira. O povo de Judá pecou sem parar, bem à minha frente, diz o Senhor. Puseram suas imagens horríveis no templo que leva o meu nome, poluindo a minha casa. Construíram um altar chamado Tofete no vale de Rinom. Sobre ele queimam seus filhos e filhas como sacrifício a seus deuses. Uma maldade tão horrível que eu nem sequer poderia imaginar, quanto mais ordenar que eles a fizessem. Mas está chegando o dia em que aquele lugar não será mais chamado Tofete ou vale de Rinom, mas vale da matança, pois ali enterrarão os corpos até que não haja mais lugar. Os corpos dos mortos do meu povo servirão de comida às aves e aos animais, e não haverá ninguém para espantá-los. Farei sumir das cidades de Judá e das ruas de Jerusalém as cantigas alegres e o riso. Farei desaparecer as vozes do noivo e da noiva, e a terra se tornará um monte de ruínas. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, os ossos dos reis e príncipes de Judá, dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos. Esses ossos serão espalhados pelo chão diante do sol, da lua e das estrelas, a quem os israelitas adoraram como seus deuses. Os ossos não serão recolhidos nem enterrados de novo. Eles permanecerão espalhados sobre a terra e servirão de esterco. Os que escaparem com vida da destruição de Judá preferirão a morte à vida, nos lugares para onde eu os espalhar, diz o Senhor Todo-Poderoso. Anuncie ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, logo se levanta. Quando alguém entra por um caminho errado e descobre o erro, volta para o caminho certo. Mas este povo é teimoso, desviou-se de mim e não para de se afastar. Porque Jerusalém persiste em desviar-se, eles apegaram-se ao engano e não pensam em voltar. Eu escutei suas conversas, prestei atenção no que fazem. Ninguém fala a verdade, ninguém se arrepende de sua maldade, ninguém para e diz: o que foi que eu fiz? Todos seguem seu caminho de pecado sem desviar os olhos, como o cavalo correndo em direção à batalha. Até a cegonha, a rola, a andorinha e o tordo sabem exatamente quando devem voar para outras terras por causa do inverno. Também sabem a época de voltar, mas o meu povo não respeita as leis do Senhor. Porque então vocês insistem em dizer: isso não é verdade. Nós conhecemos e obedecemos perfeitamente a lei do Senhor. Seus falsos mestres torceram a lei e transformaram a verdade em mentira, ensinando coisas que eu nunca ordenei. Esses sábios cairão na desgraça, serão presos e levados para longe como escravos. E isso vai acontecer porque rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregarei suas esposas e outros homens, e darei suas terras a outros proprietários. Farei isso porque todos eles, do mais humilde ao mais poderoso, são gananciosos. Para conseguir dinheiro, todos usam a mentira e o engano, inclusive os sacerdotes e os profetas. Eles dão ao meu povo remédios inúteis, tentando curar feridas profundas. Paz, paz, eles dizem, quando a guerra se aproxima rapidamente. O meu povo nunca sentiu vergonha por adorar ídolos, nem mesmo ficou corado. Eles serão encontrados entre os mortos na batalha. Tropeçarão e cairão mortos debaixo da minha ira, diz o Senhor. Eu quis reunir a colheita deles, declara o Senhor. Mas eles são como videiras sem uvas e como figueiras sem figos. Até as folhas estão secas. Os que lhe dei será tomado deles. Então o povo dirá: para que vamos ficar aqui sentados esperando a morte chegar? Vamos para as cidades protegidas por muros e morramos dentro delas. Pois o Senhor, o nosso Deus, já decretou nossa destruição. Ele nos deu água envenenada para beber, porque nós temos pecado contra ele. Nós esperávamos viver em paz, mas a paz não veio. Esperávamos a chegada de um tempo de saúde e cura, mas o que chegou foi somente terror. O barulho dos seus cavalos já se ouve desde Dan. A terra treme com o relinchar da sua cavalaria. Os inimigos chegaram para devorar essa terra, os campos, as cidades e todos os seus moradores. Eu mesmo mandei esses inimigos, e eles serão como cobras venenosas, que vocês não conseguirão encantar. Elas os morderão, e não haverá remédio, diz o Senhor. Ah, como é grande a minha tristeza! Ah, como há uma profunda dor no meu coração!
ouçam o choro da minha filha, do meu servo, do meu povo vindo de uma terra distante. O Senhor não está em Sião? Eles perguntaram. O rei de Sião não está lá mais? Porque eles acenderam a minha ira, adorando imagens feitas por homens e ídolos inúteis de outros povos? Pergunta o Senhor. A colheita terminou, acabou o verão e nós estamos salvos. Eu choro de dor por causa da devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o desânimo se apoderou de mim. Já não existe remédio em Gileade, já não há um remédio capaz de curar. Então, por que o meu povo não foi curado? Jeremias capítulo 9. Quem dera que a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos fossem um manancial de lágrimas. Eu choraria noite e dia pela morte dos moradores do meu povo. Quem me dera ter uma cabana bem longe, no deserto. Assim eu poderia me afastar desse povo traidor e infiel. Curvam suas línguas como arcos para atirar suas flechas de mentira. Não dão importância à verdade. Eles vão de um crime a outro e nem se lembram de que eu existo, diz o Senhor. Abram os olhos quanto aos seus inimigos. Não confiem nem em seus irmãos. Os irmãos enganam uns aos outros e os amigos espalham mentiras e intrigas. Eles zombam abertamente uns dos outros e nunca falam a verdade. Estão viciados na mentira. Eles se cansam de tanto pecar. Amontoam maldade sobre maldade. E estão tão carregados de mentira que se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Por isso, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, vou purificar o meu povo como se purifica um metal. Depois eles passarão por uma prova como se examinam um metal qualquer. O que mais posso fazer pelo meu povo? A língua deles fala mentiras, como se fossem flechas envenenadas. Falam palavras amáveis ao próximo enquanto preparam uma armadilha. Eu não posso deixar de vingar tantos crimes e maldades que esse povo praticou. Não posso deixar que fiquem sem castigo, diz o Senhor. Eu chorarei e soluçarei de tristeza pelo que aconteceu aos campos e montes do meu país. Todo foi queimado e está completamente abandonado. Não se ouve mais o mugido do gado, as aves e os animais do campo fugiram. Eu vou transformar Jerusalém em um monte de ruínas, um lugar onde somente os chacais viverão. As cidades de Judá ficarão vazias, até não restar um único habitante. Quem no meio de todo esse povo é capaz de responder por que a terra de Judá foi destruída, queimada e vazia, como um deserto por onde ninguém passa? Quem ouviu a explicação dada pelo Senhor? Onde estão os sábios, os entendidos? E foi o Senhor mesmo que respondeu. Isso aconteceu porque o meu povo, não deu atenção à minha lei, não obedeceram nem seguiram a minha lei. Em vez disso, preferiram fazer a vontade de seus corações pecadores e maus. Aprenderam com os pais e adoraram os ídolos de Baal. Por causa disso, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, vou alimentar este povo com comida amarga e com água envenenada. Vou espalhar os moradores de Judá entre as nações e eles serão estrangeiros em terras completamente desconhecidas, tanto para eles como para os seus antepassados. Mesmo lá, eles serão perseguidos pela espada da destruição até serem exterminados. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, chamem depressa as pranteadoras profissionais, chamem as mais hábeis entre elas. Vamos, mulheres, chorem bastante, lamentem por nós até que os nossos olhos se encham de lágrimas e elas corram de nossas pálpebras. Já se pode ouvir o choro de Sião, pobres de nós, perdemos tudo. Que desgraça horrível! Perdemos nossa terra e o inimigo destruiu nossas casas. Vocês, mulheres que estão chorando, ouçam a palavra do Senhor. Abram os seus ouvidos às suas palavras. Ensinem suas filhas a chorar. Ensinem suas vizinhas a prantear. A morte subiu pelas janelas nas nossas casas. Invadiu as nossas fortalezas. Acabou com as crianças que brincavam nas ruas, com os jovens reunidos nas praças. Diga, assim diz o Senhor, corpos serão espalhados no campo, como adubo, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, e não há ninguém que o ajunte. Assim diz o Senhor, quem tem muito conhecimento não deve se orgulhar disso, o homem poderoso não deve se orgulhar do seu poder, nem o rico de suas riquezas. O único motivo de se gloriar diante de todo esse povo deve ser me conhecer de fato e saber que eu sou o Senhor que mostra ao mundo
o verdadeiro amor, a verdade e a justiça, pois é dessas coisas que me agrado. Declara o Senhor. Vai chegar um dia, declara o Senhor, em que castigarei todos os circuncidados apenas no corpo, como também os povos do Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que costumam rapar a cabeça e vivem no deserto. Todas essas nações são incircuncisas, mas se os israelitas não me obedecerem no fundo do coração, sua circuncisão será apenas uma cerimônia qualquer.